Fala galera, aqui é o professor Márcio, sou professor de literatura. Seja bem-vindo ao nosso canal. Nós vamos estar falando hoje sobre mais uma obra de Machado de Assis. É um livro que vai ter a temática da loucura. É um livro onde ele vai trabalhar muitas críticas, sociais, críticas às classes políticas, críticas, sobre a questão da corrupção do gênero humano. É um livro basicamente assim, ele é um livro muito interessante e ao mesmo tempo bem atual, dadas aí as devidas proporções, de problemas, de crise, que o Brasil hoje tem enfrentado. O livro ele é tão bom, interessante, porque ele já começa com o termo o alienista. O termo alienista significa, é um termo da psiquiatria, é a pessoa que cuida de alienados. E ele cuida de pessoas que não têm ou que perderam sua identidade. Ele cuida de pessoas que já estão alheias de si mesmo, são pessoas que não têm hoje mais a capacidade de responder pelos seus atos. Então ele já é um livro que ele vai trabalhar logo de cara essa questão temática da loucura. O livro foi publicado em 1881, da fase já realista, de Machado de Assis. Ele é um conto, certo? A estrutura dele toda, podemos dizer que ele é um conto. E vamos ter também algumas análises, algumas críticas aí, algumas análises direcionadas aí a essas obras do Machado de Assis. O livro vai contar a história do Dr. Simão Bacamarte, e ele foi estudar na Europa, então ele está voltando para o Brasil e ele quer aplicar todos os seus conhecimentos na humilde cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro. A primeira coisa que ele faz é procurar uma mulher para casar. Ele vai encontrar a Dona Evarista, que já era uma mulher viúva, não era nem bonita e nem simpática, mas ele escolheu ela para ser sua esposa porque haveria ali a possibilidade de ela dar a ele bons filhos. No final da narrativa ela não teve foi nenhum filho com ele. Ele vai aprofundar os seus estudos na área da psiquiatria e ele vai fundar um manicômio chamado Casa Verde. E ele vai começar a internar diversas pessoas, muita gente da população nesse manicômio. Uma das primeiras internações é a do Costa, uma pessoa que tinha dinheiro, que tinha posses e emprestava, mas não tinha capacidade de saber cobrar tudo o que ele emprestava, considerado na época uma loucura, também hoje não deixa de ser uma loucura também. Também temos aí a ideia de que as primeiras internações elas eram normais até então. Depois que essas internações passou a ter um tom mais crítico na narrativa, vai aparecer aqui a questão do casamento, uma certa crítica, porque ele não dá a devida atenção à Dona Evarista, sendo que ele é uma pessoa dedicada ao trabalho, mas ele deixa faltar no lar. Então a Dona Evarista começa a se sentir viúva, até que ela recebe de presente uma viagem para o Rio de Janeiro, para descansar, para desestressar. E as internações continuam na cidade, a cidade começa agora a ficar tensa, olhar com outros olhos essas internações. E todos pensam que, poxa, quando a Dona Evarista voltar, a coisa vai melhorar, o Dr. Simão ele vai também ser uma pessoa melhor. E de repente ela chega na cidade. Quando ela chega de volta, lá a Itaguaí, na verdade nada mudou. Ela continua sentindo-se solitária e o Simão Bacamarte continua trabalhando e internando todo mundo. Surge um personagem chamado Porfírio, barbeiro, com a intenção de ter uma ascensão política. Nessa intenção política, ele junta um grupo de pessoas, ele era também chamado de canjica, então ele vai conseguir agregar várias pessoas, vai fazer uma revolta, vai armar uma revolta chamada a Revolta dos Canjicas e vai na direção da Casa Verde para que aquilo acabasse, para que fosse fechar. Até a polícia chegou lá para também se juntar a eles. Quando eles chegam lá, acontece que o Dr. Simão Bacamarte ele vai abrir mão dos honorários das internações, ou seja, ele vai começar a trabalhar de graça. Se a questão era o número de internações, a questão financeira, o movimento perdeu a força, Então ele, para mesmo assim não perder a questão do movimento que ele já tinha feito ali, ele vai direcionar agora para a Câmara dos Vereadores.
toda a revolta, né? A polícia, os revoltosos, né? Tudo mais. Ele vai tomar o poder, né? Ali e ele vai trazer, na verdade, o Simão Bacamarte para ser um dos apoios, né, dele. Na verdade, é um apoio apenas político, né? Não vai acontecer nada a mais além disso, né, na união entre esses dois. Foi só uma questão política mesmo. Vai surgir aqui o Pina, João Pina, já insatisfeito. Ele vai ter ali um certo conflito, né, com o Porfírio, e o Porfírio vai ser deposto, né, do cargo. Surge também aqui a questão já da liberação de alguns internos. Ele vai começar a liberar algumas pessoas e ele já vai começar a questionar a própria teoria. Será que eu realmente estou fazendo a coisa certa? Percebe-se que 75% da população está internado. E ele começa a repensar, ele começa a refletir, a indagar a si mesmo. Será que a minha teoria é certa? Será que o certo é o errado e aquilo que é errado socialmente deveria ser o certo? Será que as pessoas que estão aqui internadas realmente deveriam estar aqui? Então surge um outro personagem, que é o vereador Galvão. Ele vai criar uma lei que vai proibir todos os vereadores de serem internados lá no manicômio Casa Verde. E isso foi considerado também uma loucura, então ele também vai ser internado. Ainda assim ele vai continuar suas indagações, refletindo se ele está certo ou não. No final ele resolve soltar, né, liberar, dar alta para todo mundo que tem algum desvio de comportamento, algum desvio moral. Ou seja, os bonzinhos ficaram internados e os maus, né, eles estão livres. E isso gerou uma certa, vamos dizer assim, gera um certo frisson, né, na narrativa, chegando aí a ser já até o desfecho, inclusive, da narrativa. Ele libera depois todos, né, todas as pessoas e vai entender que o problema na verdade está nele. Então ele vai internar-se na Casa Verde, ele mesmo vai internar a si mesmo. O livro vai ter aqui alguns conflitos, por exemplo, o narrador, né, uma informação técnica, né, o narrador onisciente em terceira pessoa. Temos a questão da ironia, a questão da vaidade e do egoísmo humano retratado aqui no personagem de Porfírio. Do Pina, né, também. Vamos ter a questão da crise, né, aquilo que é normal e aquilo que é anormal, né, essa crise de identidade, né, das pessoas, a crise de identidade social, né, também. Vai haver aqui uma aproximação de comportamento entre o Simão Bacamarte e o próprio Machado de Assis, né. Machado de Assis usa o personagem principal para haver uma aproximação de comportamento, de pensamento, né. Talvez o próprio Machado de Assis pensasse isso da sociedade. Temos outros personagens, Crispim Soares, por exemplo, né, amigo de Bacamarte, mas apenas por interesse próprio. O padre Lopes, também, né, homem de virtudes, né. Então, o livro ele vai basicamente tratar isso. Outra análise importante, além da análise psicológica, né, é a questão da análise social. Será que hoje as pessoas que estão livres realmente são as pessoas certas? Ele já vai trabalhar tudo isso de forma irônica, né? Então é um tipo de análise que nós devemos, assim, ter um certo cuidado, né, nessa narrativa. Esse daqui é o livro, recomendo a leitura, porque tem uma série de análises aqui, análises técnicas, certo? O Machado de Assis não é um autor que você vai olhar e vai dizer, não, é muito simples a análise. Não, tem algumas coisas aí, tem muita coisa subliminar na área da literatura que está aqui dentro das produções do Machado de Assis, certamente o maior escritor da literatura brasileira. Galera, se possível, faça aí a sua inscrição no nosso canal, coloca aí, curte, né? Dá um like aí nos vídeos, né, que vão estar aparecendo aí abaixo. Comentem, porque isso daí é o combustível para o canal, tá? E estou sempre aberto às sugestões de outras narrativas, o que aparecer lá de sugestões. O livro Alienista foi uma sugestão também de alguns alunos, né, de alguns anos atrás, então eu estou repassando aí para eles já essa narrativa, o resumo e análise do livro O Alienista, de Machado de Assis, publicado em 1881. Pessoal, um abraço, obrigado aí pelos minutinhos da sua atenção e espero que o resumo seja realmente bom para o seu estudo, independente do que você esteja fazendo aí. Beleza? Obrigado, abraço, tchau, tchau.